Maria, tudo bem com você? Tio Lucas na área com mais uma mega aula. Estamos aqui de volta. Hoje falaremos sobre funções inorgânicas. No entanto, nós vamos focar na molécula de água. Vamos estudar essa substância, uma substância extremamente importante para você, vestibulanda, está na ponta da língua. Tem que saber tudo sobre a água. Além dela estar na matriz referencial do Enem, já teve alguns vestibulares, exemplo, a UFO desse ano, 2024, cobrou mas muita água, mas foi muita mesmo, quase que afoga os alunos, você tá doido. Então, assim, temos que ter total compreensão de moléculas básicas, nada de ficar querendo estudar coisas altamente avançadas, complexas, calma, galera. Às vezes há questões que você precisa saber o básico. E aí é um erro que alguns alunos, vestibulantes e vestibulandas cometem quando estão estudando, se preparando para o vestibular. Tudo bem, então? Assiste esse vídeo até o final, faz as anotações bonitinho e deixa seu gostei do vídeo, querido. Tem que deixar seu gostei, se inscrever no canal, não pode sair vazado sem fazer isso não, pô, pelo amor de Deus, velho. Beleza, então? Bora para a aula? Partiu, então, vem comigo. Pessoal, vamos lá, vamos começar falando sobre a água e é importante nós entendermos em qual grupo funcional ela está. Na química, nós temos uma divisão de dois grupos de substâncias. O grupo dos orgânicos e o grupo dos inorgânicos. Pessoal, substância inorgânica é aquela que possui, além de possuir carbono, ela advém de seres vivos. No caso dos inorgânicos, trabalha mais os minerais. Então, nós temos, fazendo essa assimilação, fica fácil da gente entender e às vezes identificar quais substâncias são inorgânicas e quais são orgânicas. Tranquilo? A água, ela é uma substância inorgânica. Então, ela vai estar presente, vai ser bem aplicada dentro dos compostos inorgânicos, tá bom? Além disso, nós já vimos nas nossas aulas de ligações covalentes que a água, ela é polar. Ela possui polos. O que vem a ser um polo? Gente, lembra do ímã? O ímã, ele tem polos, polo positivo, polo negativo. Uma pilha, uma bateria tem polo positivo, polo negativo. São polos diferentes, tá bom? Dentro da molécula de água, que nós estamos com ela já montada de forma geométrica, se você não sabe o que é geometria molecular, deve estar aparecendo algum card por aqui, com a aulinha de geometria molecular para você assistir e ficar antenado. E aí nós temos aqui a molécula de água, que ela possui geometria angular. Por que angular? Porque ela forma esse ângulo aqui entre as ligações. Esse ângulo de 104,5 graus. Tudo bem? É fixo para a água, é dela. E aqui, dentro desses átomos aqui, dentro dessas interações aqui desses átomos, vem comigo, olha só. O oxigênio, ele tem aqui o polo negativo. Por quê? Porque ele é o mais eletronegativo, tá bom? Então, ele atrai os elétrons para ele. O hidrogênio possui um polo parcialmente positivo, tá? Polo parcialmente negativo, polo parcialmente positivo. Então, nós temos uma molécula do tipo polar. Tem dois polos aí. Às vezes, alguns enunciados colocam a molécula de água, deixa eu até escrever para você aqui, como dipolo. Dipolo. Gente, dipolo quer dizer dois polos, quer dizer que a molécula ela é polar, tá? Toma cuidado com isso aí para não confundir, tá bom? Mas não pode esquecer que a geometria molecular em que se aplica a molécula de água é do tipo angular. Tudo bem? As moléculas de água, quando você, por exemplo, vai tomar uma água, quer ver? Olha só. Tenho dentro da minha garrafinha aqui, do meu copo aqui, água. Eu vou tomar. Rapaz, que água boa. Que água com gosto de água. Graças a Deus, hein? Mas olha só, nesse gole de água que eu tomei, gente, ali eu fiz a ingestão de, olha, infinitas quantidades. Meu Deus, se fosse para calcular a quantidade de átomos, de moléculas, de moléculas como essa que eu acabei de ingerir, meu Deus do céu, tá doido. Nós teríamos aqui milhões, zilhões de moléculas.
São muitas moléculas, porque essas aqui são petitinhas, são bem pequenininhas. Então, um gole de água, rapaz, vai molécula demais, tá? Muitas moléculas compõem ali poucos ml de água. E como que é a interação dessas moléculas? Bom, se a gente chegar perto, por exemplo, de um copo de água, a gente olhar um copo de água, ou um rio, né? Um mar, para quem mora em regiões aí perto da praia, né? É interessante a gente analisar porque a água ela é bem fluida, não é? Parece até que é algo completo assim, né? Sem divisão, né? A gente não vê as moléculas, parece até que é algo conectado, né? Que vai fazendo as ondas, assim, algo bonito, não é? Olha que coisa legal, né? E de certa forma, né? As moléculas elas estão sim conectadas. Dentre as moléculas de água, né? De H2O, nós temos uma interação. E essas moléculas, elas têm essa interação entre o polo positivo, que seria o polo do hidrogênio, com o polo negativo da outra molécula, que seria o quê? O oxigênio. E aí, elas vão fazendo essas interações de positivo com negativo, né? Que é uma atração, né? Lembrando, né, gente? Polos iguais sofrem repulsão. Então, se eu quero uma interação, uma atração entre elas, tem que ser positivo com negativo. Pelo amor de Deus, hein? Fica atento. Então, aqui nós temos uma interação entre o hidrogênio e oxigênio, aqui entre oxigênio e hidrogênio, daqui também, aqui também, e elas vão criando como se fosse uma rede de conexões, de interações. Por isso que nós temos essa flexibilidade, essa maleabilidade da água, né? Ela é fluida, né? E aí, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, mas se acontecer, você vai saber muito bem a dor que é. Às vezes você vai dar piscina, né? Ou tá perto de um rio, você vai dar um tibum na água. Só que aí você vai e chapa, né? A água. Ali você bate no que a gente chama de tensão superficial da água. O que é isso? A água ela está conectada. As moléculas de água elas estão conectadas ali. Então quando você vai e bate na água, você chapa a água, né? Vamos dizer assim, você está rompendo essas interações. Então há um momento ali para que elas venham a sofrer esse rompimento dessas interações. Elas vão parar de interagir, vão se afastar, depois elas voltam de novo. Tranquilo, gente? Então isso é tensão superficial, essas moléculas ali interagindo uma com a outra, criando como se fosse uma rede ali, né, de interação. Quando você quebra essa rede, então você bateu aqui, quebrou essa rede, depois ela tende a voltar de novo. Tranquilo? E o nome da interação intermolecular que acontece entre as moléculas de água é do tipo ligações de hidrogênio. Aqui é um ponto crucial, tá, gente? Cai muito isso aqui nos vestibulares. O tipo de interação que há entre as moléculas de água são do tipo de ligações de hidrogênio. Antigamente, nós chamávamos até de pontes de hidrogênio. Hoje, ligações de hidrogênio, tá bom? Mas lembrando, né? Por que é ligação de hidrogênio? Bom, a ligação de hidrogênio, pessoal, ela acontece em 3 casos, né? Quando nós temos aqui o famoso H-FON, né? Nós temos hidrogênio mais flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Nesse caso da água, nós temos o hidrogênio se ligando ao oxigênio. Então, nós temos ali um tipo de ligação de hidrogênio, uma interação desse tipo, tá bom? Além disso, além dessa tensão superficial, dessa maleabilidade, da estrutura, da propriedade da água, nós temos uma influência dessa interação no que se diz respeito ao aquecimento ou ao congelamento também, aos pontos de fusão e ebulição, propriamente ditos, tá? O ponto de fusão da água, nós sabemos que a nível do mar, ali bonitinho, em condições normais de temperatura e pressão, é 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius nós temos o ponto de fusão, tá bom? E o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Ok, mas o que seria isso, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui essas interações, então tem que fornecer energia para que a partir do momento que eu forneça energia, essas moléculas elas começam a se agitar e elas vão se distanciando, vão rompendo essas interações. Quanto mais energia eu coloco no sistema, ou seja, quanto mais calor forneço ao sistema, mais eu aqueço o sistema, maior vai ser a agitação das moléculas e maior vai ser aí, mais facilmente, né? Elas vão romper essas interações. Então, precisa de uma quantidade X de energia para que haja aí, parcialmente ou quase total rompimento dessas interações. Que seria quanto? 100 graus Celsius.
Sabemos que quando a molécula ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ali o movimento das moléculas são tão grandes, a agitação molecular é tão grande, que não há interação, elas ficam mesmo ali bem movimentando ali uma cinética molecular gigante, né? Então, quanto mais energia eu forneço ao sistema, maior será essa agitação e o rompimento acontecerá dessas interações. Se eu retiro energia do sistema, ou seja, se eu estou refrigerando o sistema, então eu vou tirar essa energia, a tendência é que elas venham a se agrupar cada vez mais fortemente, até se tornar sólido. Tranquilo? Forneço energia, quebra as interações. Tá? Retiro energia, eu estou favorecendo a interação para que elas fiquem bem agrupadas. Agora falando da água como um solvente, né? O solvente, ou solvente universal, como é conhecida a água, por que ela tem essa fama de ser o solvente universal? Bom, nós já falamos que a água ela é polar, né? E a maior gama de substâncias que nós temos também é polar também, a grande quantidade, né, de substâncias, principalmente inorgânicas, né? Logicamente, nós temos grande quantidade também de apolares também, né? Um polo oposto ao polar. No entanto, a água ela consegue dissolver a grande parte das substâncias, né? Polares, tá? Toma cuidado, né? Se a água ela é polar, já vai falar aqui, né? Mas tem que lembrar disso, né? Se a água ela é polar, ela vai dissolver apenas substâncias que também são polares, tá bom? Quando a gente vai trabalhar com solvente, geralmente aparece outro nome acompanhado, que é o soluto. Então, nós temos o soluto como sendo aquilo que vai ser dissolvido, no caso, na água ou no solvente, tá? Lembra o seguinte também, tá, gente? Quando a gente fala de solvente, geralmente as pessoas pensam, pô, solvente é só água, né? Toma cuidado, né? Solvente, como a gente gosta de definir o solvente, né? Para ficar um pouquinho até mais fácil para você entender. Solvente, em uma solução, em um sistema, o solvente geralmente é aquele que está em maior quantidade, líquido ou gasoso, dependendo se for uma solução de gases, tá? Mas o solvente é aquele que geralmente está líquido em maior quantidade, tá? E você vai colocar alguma coisa para ser dissolvido nele. Tudo bem? Então, nesse caso, como eu estou falando da água, o solvente aqui seria a água. Então, se eu colocar um sal lá, um açúcar, né? Ou, por exemplo, dentro das reações que nós temos com a água, que a gente vai falar posteriormente para frente aí, né? Por exemplo, a quebra das proteínas, enfim. Então, tudo que pode ser dissolvido na água, eu tenho ele como sendo um soluto, tá? Vou fazer um suco, coloco o suco lá para ser diluído na água. Então, o suco é o soluto, o solvente é a água. Coloco um açúcar na água para poder fazer um café, né? O açúcar é o soluto, a água é o solvente. Coloco uma água, coloco sal na água para, sei lá, cozinhar o macarrão, né? O sal é um soluto, a água é o solvente, entendeu? E quando eu junto os dois, eu tenho ali o solvente, eu tenho o soluto dissolvido no solvente, eu tenho o que a gente chama de solução, tá? Então, ó, soluto, aquilo que vai ser dissolvido. Solvente, a água nesse caso. Solução é a mistura já, né? Já está misturado. Dentro do solvente eu tenho o soluto ali misturado, tá? Uma coisa importante, toda vez que nós falamos de solução aquosa, aparece esse nome aquosa, quer dizer que eu tenho alguma coisa dissolvido na água, beleza? Ou presença de água, tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo? Beleza. Uma coisa importante aqui para vocês lembrarem, tá? Um lembrete, toma cuidado, anota isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Polar dissolve polar. Ou seja, a água que é polar, ela só vai conseguir dissolver substâncias que são também polares. É por isso que a água não consegue interagir bem com o óleo, por exemplo, tá? Tenta lavar sua mão suja de óleo somente na água, não sai para nada. Não sai para nada. Por quê? Porque a gordura, o óleo, né, o lipídio, ele é apolar. Para que eu consiga retirar essa gordura, esse óleo da mão, eu preciso utilizar outra substância que também é apolar. Talvez você já tenha visto aí, né, sua avó, enfim, alguém, sua mãe, enfim, fazer aquele sabão de soda, né, que o pessoal gosta de fazer em casa, sabão caseiro, né? Ali você utiliza o quê? Gordura no sabão. Por isso que o sabão ele consegue tirar a sujeira, ele consegue tirar a gordura, porque dentro dele há gordura. Então eu tenho uma substância apolar interagindo com outra substância apolar, então eu consigo fazer a dissolução. No entanto, se eu usar somente água, eu não consigo fazer essa dissolução, tá bom?
surgem dois nomes importantes, que seria hidrofílica e hidrofóbica, tá? Nesses dois contextos aqui, eu tenho elas duas sendo aplicadas. Hidrofílica quer dizer algo que tem afinidade com a água. Afinidade com a água tem que ser polar, não tem? Então, quando eu tenho um sistema polar com polar, eu tenho ali uma substância que é hidrofílica, que interage bem com a água. Hidrofóbica parece até impressão de medo, né? É quase isso mesmo, né? A substância que parece que tem medo da água, né? Que não interage bem com a água. Que seria o quê? A gordura. A gordura ela é hidrofóbica, ela não interage bem com a água. Então, seria uma apolar tentando interagir com o polar, que seria a água. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido bem, né, essas questões, essas propriedades da água, porque são propriedades importantes que vão te ajudar, com certeza, aí, a compreender melhor outras funções inorgânicas que nós vamos estudar, até orgânicas, posteriormente nós vamos estudar também, mas algumas propriedades, sempre que a gente for trabalhar com a água, né? Então é importante a gente entender isso aí, tá bom, gente? Então, ó, lembrando, né? Água é um composto inorgânico, é polar, tem geometria angular, tem interação intermolecular do tipo ligações de hidrogênio, sofre aquecimento e esse aquecimento ele faz com que você forneça energia à água e as interações elas tendem a ser quebradas, né, ser rompidas até formar as moléculas de gás. E uma coisa importante, importantíssima, quando eu aqueço a água líquida, ela vira vapor, tá? Vapor de água. Nós temos o solvente universal, o soluto é aquele que vai ser dissolvido na água, o solvente é a água nesse caso, gerando ali uma solução, que seria a interação do solvente e soluto, do tipo aquosa, tá bom? E lembrando também, né, hidrofílica é aquilo que tem afinidade com a água, hidrofóbica é aquilo que tem medo da água, né, que não interage bem com a água. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.